Salve, salve, nação peregrina! Bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Denise e hoje a gente vai falar sobre os custos com o Caminho de Santiago, que é uma das coisas que a gente primeiro começa a pensar na hora que a gente recebe esse chamado de ir para o caminho, não é mesmo? Os custos do caminho, eles são basicamente relacionados ao transporte, que é passagem aérea, de trem, de ônibus, mas eu não vou falar sobre isso, porque isso você consegue facilmente encontrar aqui na internet, e também vai depender do local em que cada pessoa está, vai depender da classe que decida voar, se vai ter escala, se vai ser voo direto, então isso daí eu deixo para vocês pesquisarem aqui na internet, combinado? A gente vai falar basicamente das despesas do dia a dia, que são bem variáveis, né? E uma outra despesa também que é importante a gente considerar, que são as despesas com a compra do enxoval peregrino, que é tudo aquilo que a gente leva para o caminho. Esse é um assunto super extenso, eu não diria nem que caberia num vídeo, cabe num documentário, mas eu vou deixar algumas dicas bem importantes também sobre isso aqui nesse vídeo, então assiste até o final. Mas antes de começar, já sabe, né? Deixa aquele joinha que você sabe que me ajuda muito e ajuda a espalhar esse conteúdo para mais pessoas que querem fazer o caminho, e não deixe de seguir o canal. Primeiro é importante lembrar que cada pequena decisão que a gente toma durante o Caminho de Santiago, e antes também, influencia no quanto a gente vai gastar no nosso caminho. Então, o que eu vou falar aqui são as despesas que eu tive no meu caminho primitivo, que eu fiz o ano passado, em 2023, em junho. Então são despesas bem recentes, então vai ajudar a contextualizar todos esses valores, tá bom? O caminho primitivo, caso você não saiba, ele começa em Oviedo, na Espanha. Eu percorri 315 quilômetros aproximadamente até Santiago de Compostela. Durante o caminho eu priorizei os albergues municipais. E o meu custo médio foi de 12,72 €. Mas eu fiquei também em albergues particulares, sim. Sendo que o mais barato que eu paguei foi o albergue municipal de Oviedo, que foi 7,50 €. E o mais caro, o de Santiago de Compostela, aliás, tudo em Santiago é mais caro, que foram 23 €. Tá? Eu sempre fiquei em quarto compartilhado, eu não me incomodo com isso, eu durmo tranquilamente, eu durmo pesado. Entretanto, esse valor de hospedagem ele pode ficar muito mais alto que isso. Se você for optar por um quarto confortável, só para você, com banheiro, você vai pagar entre 35 e 55 €, podendo até ser mais alto, dependendo do padrão de hospedagem que você escolha. O Caminho de Santiago ele é muito democrático também. Ele tanto tem hospedagens super baratas, econômicas, como também tem hospedagens super especiais, super caras, elegantes e tudo mais. E bem, falando de alimentação, um fato importante a ser mencionado é que eu sou vegana. Então eu fui preparada para cozinhar meu próprio alimento nos albergues. Só que chegando lá, eu me deparei com albergues muito mal abastecidos, com cozinhas que não tinham às vezes nenhum talher, que não tinha panela, então que dificultava muito a cozinha, o ato de cozinhar em si. Então eu acabei comendo muito mais em restaurantes, achei que ia ser complicado, mas não, para minha surpresa, foi bem fácil encontrar opções veganas nos restaurantes locais, mesmo estando no caminho primitivo, que é um caminho que tem um fluxo muito menor de peregrinos que os outros caminhos mais famosos. Então acabei comendo mais em restaurante mesmo. Então eu percebi neste caminho que existe uma movimentação aí entre os albergues para incentivar os peregrinos a consumir no comércio local e assim poder apoiar a comunidade. Eu não sei se eu tô errada, mas pelo menos isso foi o que eu notei. O meu custo diário com alimentação ficou em torno de 20,35 €. Como que era a composição disso tudo? No café da manhã, eu gastava entre 1,50 € quando eu optava por um café preto com uma tostada, que é um pãozinho torrado. Eu já tinha na minha mochila um pote de tahine, que é uma pasta de gergelim, que assim, eu já me preparei para isso, então eu já comprei em Oviedo, então essa pasta de tahine adicionava um pouco de proteína e um pouco mais de nutrientes na minha dieta, né? Então de manhã eu só pedia um café e uma tostada e passava o meu tahine no pão. Então eu gastava entre 1,50 € até 3 € quando eu optava também por tomar um suco de café. Um suco no café da manhã, melhor dizendo.
Entretanto, quando eu já estava, agora eu vou fazer um parênteses, o caminho primitivo e o caminho francês, eles se juntam em uma única rota a partir de Melide. Então, quando eu estava já nesse trecho, né, na verdade no trecho de Arsua e o Pedroso, eu cheguei a pagar R$ 5,60 num café da manhã, que era a mesma tostada, o mesmo café e o mesmo suco. Então, isso também varia, e esses trechos que são muito movimentados, como os últimos 100 quilômetros do caminho francês, eles acabam sendo um pouquinho mais caros, viu? Durante o dia eu não tenho o hábito de almoçar, eu prefiro caminhar e só comer quando eu chegar no meu destino. Então eu faço uma janta mais cedo, uma janta caprichadona, e durante o dia eu prefiro comer frutas, comer castanhas. Às vezes eu compro um lanche no mercado e eu preparo um lanche para comer durante o dia, né? Mas assim, o meu jantar custou em média entre 9,50 e 12 euros. Eu comi pouquíssimas vezes menu peregrino, porque o que acontece? Quando eu chegava no restaurante, eu já falava, olha, eu sou vegana, o que você tem para mim? E aí, nunca conseguia me encaixar no menu peregrino. Então, acabava que os restaurantes me ofereciam outras alternativas. Um prato que vinha uma salada, um cogumelo, uma batata, coisas assim, sabe? Ou um hambúrguer vegano com legumes, uma sopa. Eles iam me oferecendo alternativas e acabava que eu não comi praticamente muitas vezes menu peregrino, mas o menu peregrino, se você não sabe, é um prato bem econômico, que custa entre 12 e 15 euros, que ele é composto de 2 pratos, o primeiro e o segundo prato, uma sobremesa e uma garrafa de vinho em muitos casos. Às vezes vem só uma taça, às vezes vem só uma garrafa. Bem, às vezes que eu fui ao mercado, comprei coisas e preparei, eu gastei muito menos. Para vocês terem uma ideia, essa compra que está aparecendo aqui, eu gastei R$ 8,84. Ela é composta de um macarrão vegano, de proteína, é um macarrão feito de grão de bico, então ele é bem proteico. Legumes, aí não tá aparecendo, mas eu também comprei uma kombucha, eu comprei umas sabonetes, se não me engano, umas coisas assim. Em resumo, essa compra foi suficiente para preparar o meu jantar. Eu comi metade desse pão no café da manhã, metade durante o dia, e as frutas eu também fui comendo durante o dia. Então é super econômico, foi R$ 8,84 e eu comi assim muito, ainda sobrou bastante legumes que eu acabei preparando para colocar no pão. Além da alimentação e dos albergues, você precisa considerar algumas despesas extras, alguns imprevistos também, né? Então, dentro dessa categoria, por exemplo, eu comprei um chip de celular da empresa Digi, que eu gastei 10 euros, e eu não me lembro exatamente o pacote que eu tinha, mas sério, gente, era muita coisa, muito pacote de dados, muita ligação, e eu não usei nem metade disso. Terminei o caminho e ainda consegui usar todo o plano que eu comprei. E além disso, eu comprei um par de bastões de caminhadas na Decathlon. O par custou 16 euros. E tem aqui alguns museus, por exemplo, para entrar na Catedral de Oviedo eu paguei 4 euros e é uma visita imperdível. A Catedral de Oviedo é linda, tem várias relíquias, entre elas o sudário de Oviedo, que é um pedaço de pano que eles acreditam que foi colocado no rosto de Cristo, e tem outras relíquias lá também. Também visitei a Catedral de Santiago, uma visita noturna que é cara, mas compensa, foi 25 euros. A bem da verdade é que o caminho primitivo ele não tem tantos museus, as catedrais não são tão caras para serem visitadas como, por exemplo, no caminho francês. Então esse foi acabei gastando pouco. O maior valor foi, de fato, na Catedral de Santiago. Também tive umas despesas com farmácia, uma coisinha aqui e outra ali. Mas, em resumo, essas despesas extras custaram 85 euros no meu orçamento. Eu quero aproveitar e te contar que eu desenvolvi o Guia do Caminho Primitivo, que é um guia completo para quem quer fazer essa rota que, gente, é simplesmente deslumbrante. Lá você encontra todas as etapas descritas com altimetria, características, infraestrutura, enfim, tudo que você precisa está no Guia do Caminho Primitivo, que está aqui na descrição desse vídeo. Em resumo, o meu custo diário no caminho foi de 33 euros. Se eu for somar essas despesas extras que eu falei agora, de 85 euros, esse valor vai para 37,84 euros. Considerando o câmbio de hoje, que 1 euro custa 6 reais,
significa que o meu custo diário no caminho foi de R$227. Bem, aí, gente, só resta o quê? O enxoval peregrino, que é tudo aquilo que a gente leva para o caminho. Isso daí é algo que você tem que comprar com tempo, com calma, escolher adequadamente, porque existe opções muito caras, opções intermediárias, e às vezes a opção muito cara nem é a melhor que você tem à sua disposição. Então, para resolver essa questão, eu recomendo o Manual Peregrino. Lá eu gravei um vídeo para cada item que você tem que levar para o Caminho de Santiago, explicando como que você vai escolher cada um deles, mostrando os prós e contras de cada uma das opções. Então, dessa forma, você fica livre para poder escolher aquilo que cabe dentro do seu orçamento e aquilo que é melhor para a época do ano que você escolheu ir, para o seu estilo de peregrinação. Eu não te falo, olha, compre tal marca, eu te ensino a escolher, mostrando os benefícios e as características que você tem que prestar atenção. E esse é um material super completo. O Manual Peregrino não fala somente sobre o que você tem que levar, ele fala desde a história até o dia a dia. Então ele é bem amplo, ele é composto de um e-book e também dos vídeos explicativos. E, gente, custa apenas R$ 189,99. É muito mais barato do que o que você vai gastar em um dia do caminho e vai fazer com que você economize muito na compra do seu material. E dessa forma vai fazer com que você tenha mais dinheiro para gastar lá durante o caminho. Eu fiz um caminho bem econômico. Eu tinha planejado gastar uns 40 euros por dia, acabei gastando, vocês viram, 37 euros contando com essas despesas extras e imprevistos. Mas eu acho que o caminho tem que ser vivido intensamente. Se você tiver vontade de ir no museu, você vai. Se você tiver vontade de tomar uma cerveja, que aliás eu aproveitei muito, eu não mencionei aqui, mas dentro desses valores que eu gastava diariamente, sempre tinha aí uma cidra, que é uma bebida típica da região, e era super barata. No mercado a gente pagava tipo €1,50, €2, e 4 euros no restaurante. Então eu tomei muita cidra, eu tomei cervejinha no final da tarde, eu tomei vinho, e acho que o caminho precisa ser vivido, a gente precisa aproveitar esse momento também para ter essas experiências gastronômicas, saber o que eles estão bebendo lá, poder visitar os museus, poder visitar as catedrais, porque tudo isso é muito histórico e são novidades, são coisas que enriquecem o nosso repertório e fazem muito bem para a nossa alma também. E acho que todas essas coisas que compõem essa magia do Caminho de Santiago. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha ajudado a te dar algumas ideias, tenha te ajudado no seu planejamento. E não esqueça mais uma vez de ativar o sininho, de curtir esse vídeo e compartilhar para todas as pessoas que você conhece que têm vontade de fazer o Caminho de Santiago. Até a próxima!